Iniciando a live de hoje, quarta-feira, 6/6/2018. Só explicando aí que a nossa live é toda terça-feira, às 21 horas. Porém, ontem nós não pudemos transmitir a live ao vivo. Tivemos um problema, até de viagem, de agenda. E, no caso, passamos somente essa semana a live para quarta-feira. Então, na próxima semana, as lives voltam ao dia normal, que é terça-feira, às 21 horas. Beleza? Então, na live de hoje, eu vou falar um pouco sobre as funções C, CE e CO, que são três funções muito utilizadas no Excel e são funções de nível avançado, são funções condicionais. A função C é uma função mais simples de condição, né? Que ela leva em consideração somente uma condição, um critério. E as funções CE e CO, elas levam em consideração mais critérios. E são funções chamadas de funções alinhadas, que quando você coloca dentro de uma mesma fórmula, mais de uma função, no caso, de duas ou mais funções, que no caso, na CE é a função C mais a função E, então você está alinhando aí duas funções, e na CO é a função C mais a função OU. E a função CE, ela retorna, ela pode retornar mais de um resultado. E a função CO, ela retorna somente um resultado. Então nós vamos ver isso aqui no detalhe, ok? Iniciando aqui pela função C, que é mais fácil. Então aqui, eu tenho uma planilha que na coluna A tem aqui os nomes dos vendedores, né? Seriam aqui os nomes dos vendedores. Na coluna B, eu tenho a meta de vendas de cada vendedor desse, ok? Na coluna C, eu tenho o realizado de vendas, ou seja, o que de fato eles fizeram de vendas, o que eles realizaram no mês de janeiro. E na coluna D eu tenho o atingimento dessa meta, se a meta foi atingida ou não. Beleza? Então aqui eu tenho, por exemplo, do vendedor 1, 140% da meta atingida, vendedor 2, 69%, vendedor 3 bateu na trave aqui por quase exatamente R$300, R$302, né? Ele não atingiu a meta. O vendedor 4 aqui também bateu na trave. Vendedor 5 atingiu a meta, 133%, e assim por diante. Então aqui, eu quero que ele mostre uma mensagem se o vendedor bateu a meta ou não. Beleza? Então aqui eu vou utilizar a função C para retornar essa mensagem se a meta se o atingimento da meta estiver acima de 100%. Ou seja, se a meta foi batida. Se a meta foi batida, ele retorna a mensagem na célula. Se a meta não foi batida, vai ficar vazio. Ok? Então é bem simples. Aqui na célula E5, eu vou digitar igual C, SE, ok? Abre parêntese, que seria também, no Excel em inglês, seria o if, né? Que muita gente conhece. C, a célula aqui da coluna D, célula D5, que é a célula ao lado aqui, que contém um atingimento, que eu quero comparar se está acima de 100% ou não, for maior ou igual, ou seja, sinal de maior ou igual a 1 ou 100%, vou botar 100% para ficar mais claro, que é a mesma coisa, né? Você pode colocar 1 ou 100%, 1 no caso, número 1, 100 percentual, ou 100%, que na matemática é a mesma coisa, ok? Ponto e vírgula, que o primeiro ponto e vírgula significa então, ok? Aí eu coloco aqui, entre aspas duplas, a mensagem que eu quero que ele retorne. Vou colocar, bateu a meta. Entre aspas duplas, beleza? Se não, que é o segundo ponto e vírgula, vazio.
como é que o vazio é representado dentro de uma fórmula no Excel? Ele é representado por duas aspas duplas juntas, sem nada no meio, ok? Então eu tenho, relendo a fórmula aqui, deixa eu só dar um Enter aqui, para ele trazer o resultado. Então aqui ele trouxe o resultado de bateu a meta, porque o atingimento está igual a 140%. Ou seja, a meta foi batida acima de 100% a 40%, ok? 40% acima da meta. Então eu vou aumentar, vou dar um zoom aqui, até para vocês enxergarem melhor. Eu vou abrir de novo aqui a meta e vou explicar novamente a lógica dessa meta, dessa fórmula. Utilizando a função C, no caso, né? É bem simples, não tem mistério, ok? Então, voltando, igual C, abre parênteses, o valor que tiver contido na célula D5, no caso aqui 140%, for maior ou igual a 100%, ou 1, ou o número 1, que é a mesma coisa que 100%, ok? Então, ponto e vírgula significa então, ele vai voltar uma mensagem que eu definir aqui. Aí cada um coloca a mensagem que desejar, no caso, né? Pode colocar atingiu a meta, bateu a meta, acima da meta, meta batida, sei lá. Eu coloquei aqui bateu a meta. E sempre lembrando de colocar entre aspas duplas por se tratar de um texto. Então, dentro de qualquer fórmula no Excel, para você fazer referência a um texto, para você inserir um texto, você tem que colocar entre aspas duplas. Ok? Então, bateu a meta, que é um texto. Se não, vazio, que são duas aspas duplas juntas. Ok? Então é isso. C maior ou igual a 100%, se a célula tal, no caso aqui é D5, for maior ou igual a 100%, então bateu a meta. Se não, vazio. É isso. Beleza? Dei um Enter, tá lá, bateu a meta. E quando eu copiar essa fórmula dessa célula para as células de baixo, colar especial fórmulas aqui, para não estragar a formatação das células de baixo, ele já me mostra ali quais são as linhas, quais são os vendedores que atingiram a meta. Beleza? Então aqui eu tenho o vendedor 1, que atingiu a meta, o vendedor 5, que atingiu a meta, o vendedor 9, o 10, o 11, o 15, o 19 e assim por diante. Até aqui o vendedor 30. Ok? E aqui no final, a meta total da equipe não foi batida, ficou com 95%. Ok? A meta foi atingida em 95%, foi realizada em 95%, ou seja, faltou 5% para a meta ser atingida. Ok? Bem simples, né? Estou vendo que tem uma galera aqui já cumprimentando. Vou dar um olá para a galera aí. Olá, Rafael Oliveira. Olá, Fred Soares, sempre com a gente aí. Olá, Débora Bruno, uma amiga minha. Olá, Nayara Souza. Então, nós vamos agora para a função CO, que é uma função um pouco mais complexa do que a função C, porém, ela é mais fácil de entender do que a função CE. Mas não tem nada... Entendendo a lógica da função C, você entende facilmente a função CO. Ok? Não é um bicho de 7 cabeças, não. Podem ficar tranquilos. Então, aqui eu tenho outro exemplo, que aqui na coluna B, eu tenho os nomes dos clientes, ok? E na coluna C, E e G, eu tenho as datas de prospecções para esses clientes, ou potenciais clientes, digamos assim. Então, aqui, na coluna B, eu tenho o nome dos prospects, das prospecções, daqueles potenciais clientes, e eu quero oferecer um produto ou um serviço para esses clientes. Então, eu vou entrar em contato por e-mail, por telefone, por WhatsApp, sei lá, por algum canal de venda,
ou uma reunião presencial, e eu vou oferecer o meu produto para esse cliente, ok? Faz de conta que eu sou um vendedor, eu tenho lá uma carteira de clientes e eu quero oferecer um serviço ou um produto da minha empresa para esse cliente. Então aqui eu tenho, no primeiro contato, na primeira prospecção que eu fiz, se eu conseguir vender o meu produto ou serviço para ele ou não, ok? Aqui na coluna D. Na coluna F, eu tenho o segundo contato, se eu conseguir vender ou não o meu produto para ele. E na coluna H, eu tenho o terceiro contato, o resultado da terceira prospecção, se eu conseguir vender meu produto para ele ou não. Então, aqui na coluna status, que é aqui na coluna I, eu quero identificar se eu conseguir realizar alguma venda para esse cliente ou não. Beleza? Ou seja, se ele tiver pelo menos um ok aqui, dentro de uma dessas 3 prospecções, eu vendi para ele. Beleza? Eu já consegui cobrir esse cliente, positivar esse cliente. Ok? A galera de vendas aí que entende melhor do que eu estou falando, né? Quando você tem uma carteira de cliente e você consegue vender para aquele cliente, você positivou aquele cliente. Beleza? Então aqui eu vou utilizar a função CO para identificar se existe em uma dessas 3 colunas pelo menos um ok. Beleza? Então aqui eu vou digitar igual CSE, abro parêntese, ou abro parêntese novamente. Ok? E agora eu vou colocar as condições. Ou seja, a função CO, ela trabalha com mais de uma condição, enquanto a função C, ela trabalha com somente uma condição. Beleza? Então, aqui na função OU, vou selecionar aqui, depois que eu abrir o parêntese, depois do OU, eu vou colocar o primeiro critério aqui, ok? Que vou selecionar aqui a célula D6, D de dado 6, aqui onde está a venda realizada, está ok ou vazio, igual a ok, entre aspas duplas, que é um texto, ponto e vírgula. Aí eu vou colocar a segunda condição, que se na segunda prospecção eu tive, se eu conseguir realizar uma venda na segunda prospecção. Então vou colocar aqui igual a ok também, entre aspas duplas. Poderia ser minúsculo ou maiúsculo, isso não importa. O Excel identificar do mesmo jeito. O que importa é que o meu ok, o texto que eu estou colocando ali, seja igual ao texto que está na célula, independente se for maiúsculo ou minúsculo. Mas tem que estar exatamente igual, até em questões de acentuação, C cedilha, com C, etc. E aqui eu vou colocar a terceira condição. Se na coluna H for igual, contiver lá a célula H6, contiver o texto ok. Beleza? O valor ok. Então, se na coluna D tiver ok, ou, esse ponto e vírgula aqui significa ou, na coluna F tiver ok, ou na coluna H tiver ok, ou seja, se na primeira vez que eu tentei eu consegui vender, ou na segunda vez que eu tentei eu consegui vender, ou na terceira vez que eu tentei eu consegui vender, então aí eu tenho que fechar parênteses aqui, o primeiro parêntese, ok? Ponto e vírgula, que é então venda realizada. Aí fica a critério de cada um. Coloquei ali venda realizada. Se não, vazio. Ok? Então aqui, como eu consegui converter esse cliente na terceira tentativa, na terceira prospecção que eu fiz, eu tive aqui um resultado ele me retornou a mensagem venda realizada, que eu defini dentro da própria fórmula. Ok? Então vou abrir aqui mais um pouco para explicar para vocês novamente.
Dei um zoom aqui. E aqui no cantinho, canto direito aqui, ele está me mostrando, né? Se ou, se abre parêntese ou, na célula D6 contiver o ok, entre aspas, porque se trata de um texto, ou, que é o primeiro ponto e vírgula, que é o ponto e vírgula, né? F6 contiver o ok, ou o H6 contiver o ok, fecha parêntese, ponto e vírgula, que é um então, venda realizada, entre aspas duplas, porque é um texto, ponto e vírgula, que é senão, vazio. Ok? Então, se ele atender pelo menos um desses critérios aqui, um desses 3 critérios, ele me retorna essa mensagem aqui, venda realizada. Se todos os critérios forem falsos, ou seja, se não existirem, se não forem atendidos, ele vai me retornar vazio. Beleza? Então aqui eu vou copiar para as células de baixo, colar especial fórmulas, ok? E aqui eu tenho a venda realizada para o segundo cliente. O terceiro cliente eu não consegui realizar a venda em nenhuma das 3 tentativas. Esse sexto cliente aqui eu também não consegui realizar. E assim por diante. Até o último cliente aqui, que é a Cristiane Maia, que eu consegui realizar na última prospecção que eu fiz. Ok? Esses são dados fictícios, são exemplos. Mas para exemplificar mesmo aqui na live, beleza? E agora nós vamos para a terceira forma de se trabalhar aqui com a função C, que no caso aqui é alinhando com a função E, né? Função C com a função E. Então fica função CE, ok? Aqui eu tenho na coluna A lista de produtos do 1 ao 22. Na coluna C eu tenho realizado as vendas realizadas em 2016, no ano de 2016, ok? Na coluna D eu tenho a meta para cada produto de 2017. Na coluna E de escola, eu tenho realizado as vendas realizadas em 2017 para essas metas aqui que foram estipuladas. E aqui na coluna G, em cima desses critérios aqui, entre as colunas I e J, eu quero definir se o produto, cada produto desse daqui bateu a meta, foi batida a meta de cada produto, ou se cresceu, se somente cresceu de um ano para o outro, quando eu comparo o realizado de 2017 com o realizado de 2016, ou se cresceu e atingiu a meta. Ok? Então essa função aqui é um pouco mais complexa, porque eu posso retornar mais de um critério, ou melhor, mais de um resultado. Beleza? Só voltando aqui para a live, que eu estou acompanhando aqui pelo smartphone. Ok. A Aniele entrou aqui. Olá, Aniele. Aniele Mello. Sérgio Reis da Silva, que eu acredito que não seja o cantor sertanejo. Beleza? Então aqui, na célula G6, eu vou digitar igual CSE, abro parêntese, E. Eu vou começar aqui a brincadeira. Então a primeira coisa que eu quero saber aqui é se o realizado de 2017, eu vou logo para esse segundo critério aqui, ok? Se o realizado de 2017 foi maior ou igual à meta, ou seja, se a meta foi atingida em 2017 e o realizado de 2017 foi maior do que o realizado de 2016, ok? Então aqui eu vou selecionar a célula E6, onde está o realizado de 2017, e vou colocar maior ou igual a D6, que é onde está o valor com a meta de 2017 para esse produto. Ponto e vírgula. E vou colocar agora o segundo critério,
segunda regra aqui, que eu quero que ele verifique se é verdadeira ou não, ou falsa. Vou selecionar novamente o realizado de 2017 e agora eu vou colocar maior ou igual realizado de 2016, que é a célula C6, C de casa 6. Ok? Então, vou fechar parêntese, sempre lembrando aqui que eu tenho que fechar parêntese no CE e no CO, antes do ponto e vírgula, que é o então, ok? Sempre lembrando lá da função C, do então e do senão, para ficar fácil o entendimento, ok? E aqui, eu vou colocar, entre aspas duplas, cresceu e atingiu a meta. Beleza? Se não, ou seja, se essas duas condições foram atendidas, ou seja, se essas duas condições forem verdadeiras, então o resultado vai ser cresceu e atingiu a meta. Ok? Agora, eu vou comparar se o realizado de 2017, se somente o realizado de 2017 está maior do que a meta. Mesmo o realizado de 2017 estando menor do que o realizado de 2016. Aí eu quero que a mensagem seja, bateu a meta. Beleza? Então aqui eu vou selecionar, vou digitar novamente. C. Eu gosto de digitar em maiúsculo, mas digitando em minúsculo não tem problema, ok? Abro parêntese e abro parêntese novamente. Aí aqui eu vou selecionar a célula E6, E de escola 6, for maior ou igual a meta, que é o D6, ponto e vírgula, e o E6, posso até digitar manualmente aqui, for menor, não preciso nem colocar igual, né? Porque no caso o igual é só para o maior ou igual, ele já está no maior, já está atrelado ali ao maior, ok? Então aqui eu posso colocar somente menor do que o realizado de 2016, fecho parêntese, então, ponto e vírgula, que significa então, aí eu vou colocar aqui, bateu a meta, entre aspas duplas, por se tratar de um texto, e aqui como última condição, eu vou fazer justamente ao contrário, vou vou utilizar a função CE, as funções alinhadas CE, para verificar se ele somente cresceu, sem mesmo ter atingido a meta, sem necessariamente que tenha atingido a meta de 2017. Então aqui eu vou fazer justamente ao contrário. Vou digitar novamente C, abro parêntese e abro parêntese novamente, E6, que é onde tem o realizado de 2017, for maior ou igual, ou melhor, for menor do que D6, que é onde está a meta de 2017, e o E6 for maior ou igual ao realizado de 2016, que é o C6, a célula C6, fecho parêntese, ponto e vírgula, que é o então, que é o primeiro ponto e vírgula, abro aspas duplas, porque agora vai entrar a mensagem, o texto, né, que vai funcionar como uma mensagem, ok? Vou colocar cresceu, fecho aspas duplas, e aqui eu posso fechar os parênteses de toda a fórmula, ok? Então aqui ele já me trouxe, já me informou aqui, dentro desses critérios, dessa fórmula que eu criei, colocando aqui essas três condições, ou melhor, essas
6 condições, utilizando 3 vezes a função CE, ele já verificou aqui que, no primeiro caso, para o produto 1, cresceu e atingiu a meta. Ou seja, além de crescer de 2016 para 2017, ter tido um crescimento para o produto 1, ele também bateu a meta desse produto, que foi definida para esse produto em 2017. Beleza? Então aqui eu vou copiar e vou colar especial, fórmulas, para não estragar o formato das células de baixo. Ok. Pronto. Nesse caso aqui ele já verificou para todos os casos, só que, por exemplo, para o produto 3, ele está dizendo aqui que é falso. Ou seja, que nenhum dos critérios que eu coloquei dentro da fórmula atendeu a esse caso aqui do produto 3. Beleza? Então aqui, eu vou colocar para finalizar, depois do cresceu, eu vou colocar ponto e vírgula, aspas duplas juntas. Ok? Que significa vazio. Ou seja, se ele não atender nenhuma dessas condições, ele vai voltar vazio. Ok? Se ele não cresceu nem atingiu a meta, se ele não bateu a meta somente, ou se ele não somente cresceu, né, não cresceu somente, ou seja, o realizado de 2017 foi menor do que a meta estipulada para 2017 e menor do que o realizado de 2016, ou seja, não aconteceu nada. Ele vai continuar vazio. Dei um Enter aqui. O que eu fiz? Deixa eu aumentar o zoom aqui, para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Ok? Vou aumentar mais um pouquinho. Aqui eu tenho todas as condições colocadas, as 6 condições aqui, né? Utilizando 3 vezes a função CE. Eu vou explicar novamente do zero, para quem não entendeu aí. E aqui no final eu coloquei ponto e vírgula vazio. Ou seja, se daqui até aqui, né, do começo aqui até o último critério que eu coloquei, ele não atender, ele não tiver dentro de nenhum desses critérios, então ele vai voltar vazio, ele vai continuar do jeito que está, não vai voltar mensagem nenhuma. Ok? Então aqui eu vou colar novamente fórmulas para todas as outras e pronto. E aqui eu já tinha colocado uma formatação condicional para pintar aqui de verde se ele cresceu e bateu a meta, atingiu a meta, ok? Se ele somente bateu a meta, pintar de azul, e se ele somente cresceu, pintar de amarelo, beleza? Então eu vim aqui em formatação condicional e defini os critérios aqui. E agora eu vou voltar aqui só para explicar para vocês do zero, né? Vou pegar esse exemplo aqui. Então aqui, voltando, a função CE ela é um pouco mais complexa de se entender. Mas assim, não tem nada demais também, não é um bicho de 7 cabeças. Se você entender a lógica da função C, que é uma função mais simples, que só tem um critério, você consegue desenvolver o raciocínio para a função CO, né, que considera somente uma condição dentro de N condições, ok? E depois você consegue também entender uma função mais complexa, que é a função CE, que ela pode retornar mais de um resultado. Beleza? Então, a diferença da função CO para a função CE é que a função CO, todas as duas, você pode colocar mais de um critério, ou seja, de 2 para cima. Só que a função CO, ele considera que somente um daqueles critérios seja verdadeiro, seja válido. Na função CE, todos aqueles critérios têm que ser verdadeiros, para ele voltar ao resultado aqui, beleza? Dentro de uma mesma condicional aqui, de um mesmo CE, você pode colocar 10, 15, 20 condições, né? Não tem problema. Mas aqui ele tem que atender, na função CE, ele tem que atender a todas essas 10, 15, 20 condições que você colocar.
E na função CO, uma delas tem que ser verdadeira. Somente uma sendo verdadeira, ele já retorna com a informação que você quer que seja exibida naquela célula. Ok? Então aqui, voltando, recapitulando, eu tinha esse quadrinho aqui com os critérios, beleza? Se somente o realizado de 2017 for maior ou igual à meta, então bateu a meta. Não cresceu, só bateu a meta, beleza? Se somente o realizado de 2017 for maior ou igual à meta, e o realizado de 2017 foi maior do que o realizado de 2016, ou seja, ele cresceu e atingiu a meta, beleza? Ele conseguiu, o resultado foi tão bom que ele cresceu e bateu a meta, que foi estipulada para aquele ano. Ok? E se somente o realizado de 2017 foi maior do que o realizado de 2016, então ele somente cresceu, ele não bateu a meta. Então aqui eu tive que colocar esses três critérios em uma única fórmula utilizando a função CE. Então aqui, eu comecei aqui com igual, porque se trata de uma fórmula, toda fórmula no Excel você tem que colocar um igual na frente, ok? Igual C, abre parêntese, E, abre parêntese novamente, E9, que é a coluna onde está o realizado de 2017. For maior ou igual a D9, que é onde está a meta de 2017, E, ponto e vírgula, que é o E. Você tem que ler a fórmula dessa forma para você entender melhor. E o E9, ou seja, o realizado de 2017, foi maior ou igual a C9, que é o realizado de 2016, fecha parêntese, ponto e vírgula, entre aspas duplas, cresceu e atingiu a meta. Ponto e vírgula, eu vou para o segundo critério aqui. Para a segunda regra, digamos assim, com dois critérios. Então aqui eu vou colocar novamente. C, abro parêntese, E, abro parêntese novamente. O E9, aqui no meio agora, tá, pessoal? O E9 for maior ou igual ao D9, ou seja, se o realizado de 2017 for maior ou igual à meta de 2017, e o realizado de 2017 for menor do que o realizado de 2016, então, entre aspas duplas, bateu a meta. Só bateu a meta, não cresceu. E aqui a terceira regra é C novamente, depois do ponto e vírgula, C, abre parêntese, E, abre parêntese. O realizado de 2017 foi menor do que a meta, que é o D9 de 2017, E, que é o ponto e vírgula no meio aqui. O realizado de 2017 foi maior ou igual ao realizado de 2016, fecha parêntese, então cresceu, só cresceu. E no final aqui, se não atingiu nenhum desses critérios, nenhuma dessas regras, então vazio, acabou, entendeu? Ele não atende a nenhum desses critérios, ele não se encaixa a nenhum desses critérios, então retorna vazio, ok? E dessa forma eu consegui fazer aqui as três condições, as três regras aqui, beleza? E lembrando que tanto na função CO quanto na função CE, vocês podem colocar N regras dentro de um mesmo parêntese, no caso, né? Só que na função CO, ele tem que é mais simples o entendimento, porque ele tem que atender a pelo menos uma daquelas regras, um daqueles critérios. E na função CE, ele tem que atender a todos aqueles critérios para retornar o que você colocou que esteja escrito, beleza? Então, pessoal, é isso a live de hoje. Vou só mostrar aqui para vocês a plataforma da Pense Excel, ok? Todas as lives que nós fazemos aqui toda semana, toda terça-feira, às 21 horas, elas são disponibilizadas aqui na nossa plataforma. Então, qualquer pessoa que quiser pode vir aqui e assistir, fazendo um cadastro aqui, ok? É só vir aqui e fazer o cadastro, não precisa nem assinar para assistir. Escolhe um dos planos. E aqui
entra com os dados, nome, e-mail, telefone, cria uma senhazinha e aí já vai ter acesso lá a todas as lives que já foram feitas por nós aqui da Pense Excel e todos os exercícios com os gabaritos, que são essas planilhas aqui de exercícios e gabaritos, que nós disponibilizamos na plataforma junto com a live. Ou seja, você vai poder fazer o exercício assistindo a live, ao vídeo da live, para depois você conferir no gabarito se você conseguiu fazer de forma correta ou não, e onde você está errando. Beleza, pessoal? Além disso, lá também tem vagas de empregos, tem o blog, e tem umas videoaulas cortesias que vocês podem estar assistindo aí como somente cadastrados. E se vocês quiserem fazer o curso de Excel e assistir também as séries de educação corporativa e as séries bônus, que são de atalhos do teclado, de Excel para concursos, além de outras séries que nós estamos montando, é só fazer a assinatura, pagando a partir de R$19,90 somente, ou utilizando também um cupom de desconto de 15 dias, que no caso tem o nome de 15 dias. Só colocar no cupom de desconto 15 junto com dias, a palavra dias. E daí ativa lá 15 dias de acesso grátis e ilimitado a todos os conteúdos da plataforma. Beleza, pessoal? Grande abraço, boa semana, bom restinho de semana aí. E até a próxima terça-feira, às 21 horas. Tchau, tchau, pessoal.